Uma excelente ferramenta de desenvolvimento para o Atmel 328P é o Atmel Studio. Entretanto, com a recente aquisição da Atmel pela Microchip, essa IDE passou a ser chamada de Microchip Studio. É possível encontrá-la no site da Microchip, www.microchip.com. Iniciado o Microchip Studio pela primeira vez ou solicitado um novo projeto, você será convidado a configurar como esse projeto será construído. Conforme indicado na imagem, há diversas ferramentas para desenvolvimento do código, utilizando o compilador XC da Microchip, utilizando o compilador GCC C++ desenvolvido pela Atmel e, também, utilizando o compilador da IDE do Arduino. Independente da escolha feita, o processo de depuração do código será o mesmo. Entretanto, os comandos aceitos pelo compilador e as bibliotecas disponíveis podem ser diferentes. Escolhido o compilador, falta indicarmos onde o projeto será salvo. Caso seja escolhido utilizar o compilador da IDE do Arduino, será apresentada essa caixa de diálogo, para que possa ser informado onde o código criado pela IDE do Arduino está, onde está a IDE do Arduino, qual é a versão do Arduino e, por fim, qual é o processador da placa do Arduino. Após confirmado todas as opções, o Microchip Studio irá abrir o ambiente de desenvolvimento. Como as janelas do Microchip Studio são customizáveis, pode ser que o que apareça para você seja diferente do que está aparecendo aqui. De qualquer forma, as janelas mais importantes são o editor de código, aqui apresentando um exemplo simples que faz o LED da placa do Arduino Uno piscar, e o explorador de projeto, que apresenta todos os arquivos e bibliotecas presentes no projeto. O código apresentado é um exemplo que pode ser obtido pela própria IDE do Arduino. No caso, apenas as linhas delay foram retiradas para que o código possa rodar mais rápido aqui no simulador. Antes de testarmos o código, precisamos ir em Projeto, e isso fará com que uma lista de opções apareça. Nessa lista, podemos escolher a opção Properties. Isso fará com que abra a janela de opção do projeto. Para nós, o importante está no menu Tools, onde podemos escolher a opção do depurador. Nesse curso, iremos utilizar a opção Simulador. Caso essa escolha não seja realizada antes de testar o código, o Microchip Studio irá apresentar essa janela quando iniciarmos a depuração do código se a opção estiver vazia. Para testarmos o código, podemos utilizar o botão Start Debugging and Break ou menu Debug e então escolhemos a opção Start Debugging and Break. Isso fará com que o simulador compile o código e pare antes de executar a primeira linha de código. Iniciando a simulação, temos acesso a diversas opções de visualização do comportamento do microcontrolador. Aqui, podemos visualizar diversas informações do microcontrolador. Caso você não consiga visualizar as mesmas janelas apresentadas aqui, nós podemos acessá-las no menu Debug e, acessando ele, temos a opção de escolher o submenu Windows. E aqui nós temos à disposição todas as janelas que podemos utilizar na depuração do nosso código, inclusive as apresentadas aqui nessa imagem. Uma das principais ferramentas de depuração pode ser vista em destaque. Das opções apresentadas, eu observo frequentemente I/O, Processor Status, Program Counter e Memory. Iniciando o processo de depuração, temos a opção de parar a simulação, de rodar a simulação até um breakpoint ou até que ela seja pausada ou interrompida, pausar a simulação. Com a simulação pausada, temos as opções de avançar para dentro, avançar por cima e avançar para fora. Avançar para dentro faz com que o código, ao executar o próximo passo, demonstre, passo a passo, a próxima função. Importante aqui é não confundir com a próxima operação. Avançar para dentro permite que depuremos as funções que programamos para o nosso código. Avançar sobre tem a função de executar a próxima função, mas não demonstrar o passo a passo da sua execução. Ou seja, havendo uma função, o depurador apresenta o resultado obtido após a execução da função. Avançar para fora faz com que o depurador saia da função que ele entrou, apresentando o resultado final da sua execução.
Como exemplo, vamos verificar como o código apresentado se comporta. Este código é o exemplo do Blink disponibilizado pela IDE do Arduino. O que esse código faz é piscar o LED que tem na placa do Arduino. A única alteração realizada nele foi a remoção das funções delay. Já sabemos o que o Arduino faz quando utilizamos esse código. Agora vamos ver o que o microcontrolador faz, ou seja, o comportamento dele quando encontra esse código. Vamos iniciar a depuração começando usando o botão Start Debug and Break. Iniciada a simulação, nos deparamos com outras informações que não tínhamos antes. Caso o que apareça para vocês esteja diferente das que estão apresentadas aqui, é possível solicitar essas janelas no menu Debug e depois ir em Windows. Aqui temos o código do programa para vermos o que será executado. Aqui temos as IOs, que no caso se refere aos registradores. Aqui temos o status do processador. E, por fim, podemos visualizar a memória do microcontrolador. Vamos observar a programação. Repare que ela não corresponde ao nosso exemplo do Blink que utilizamos. Compare com a versão que utilizamos. Isso acontece porque na IDE do Arduino programamos na linguagem C. Na linguagem C, a programação sempre começa pela função main. Podemos ver que, dentro da função main, há duas funções de configurações iniciais que desconhecemos quando utilizamos a IDE do Arduino. Após essas funções de inicialização, é que o Arduino irá executar a função void setup, que conhecemos na IDE do Arduino. Se quisermos ver o que cada função realiza, podemos entrar nelas com a opção Avançar para dentro. Caso não queiramos visualizar, basta escolhermos a opção Avançar sobre. Vamos deixar para analisá-las em outro tópico, então vamos seguir com Avançar sobre. Agora iremos executar a função Setup, que é aquela que conhecemos da IDE do Arduino. Mas, antes, repare no status do processador. Somente o Program Counter e Cycle Counter estão em vermelho. Isto porque o simulador destaca aquilo que foi modificado depois do último avanço. Neste caso, a única coisa que foi modificado foi Program Counter e Cycle Counter. Observando o código e porque utilizamos a função avançar sobre entre a execução da função init e a função init variante, apenas o Program Counter e o Cycle Counter foram modificados. O Program Counter indica qual linha da memória de programação vai ser executada, e o Cycle Counter indica quantos pulsos de clock ocorreram desde que o Arduino foi ligado até ele ter chegado nessa parte do código. Neste ponto, se usarmos a função avançar para dentro, o simulador irá apresentar a função setup. Consequentemente, iremos retornar ao exemplo do Blink que obtivemos na IDE do Arduino. Conforme apresentado, retornamos ao nosso programa. Novamente, se utilizarmos avançar para dentro, iremos verificar como a função pinMode funciona. Como não é o escopo desktop, vamos avançar sobre até encontrarmos a função loop. Reparem que após a função pinMode ser executada, obtivemos uma alteração no registrador DDRB. DDR vem de Data Direction Register, ou seja, é o registrador que controla a direção dos dados de um pino. Quando o bit dele é igual a 1, quer dizer que é um pino de saída. Em outras palavras, é o software que irá dizer quando o pino deve acionar alguma coisa, como, por exemplo, o LED da placa do Arduino. Se observarmos, veremos que é o quinto bit do DDRB que recebeu o valor igual a 1. Observando o datasheet do Atmega 328P, podemos verificar que o pino 19 faz parte do conjunto de pinos B e é o quinto pino. Podemos dizer, então, que nessa parte do código, o pino 19 está pronto para acionar alguma coisa. Já, se observarmos o esquemático do Arduino, veremos que o pino 19 do Atmega 328P está ligado a um regulador de tensão cuja saída está ligada em um dos LEDs colocado na placa do Arduino. Agora faz todo sentido a função que utilizamos, essa função pinMode LED Built-in Output. Ela faz com que o pino no Atmega 328P, que pode acionar o LED da placa, esteja disponível para que façamos o LED piscar.
O próximo conjunto de função a ser executada é o digital write, que altera a saída de um pino específico do Atmega 328P. Após a execução, podemos ver que o registrador do pin B e do porte B sofreram alteração. Neste caso, receberam o valor 1 na posição 5, o que faz o LED da placa do Arduino acender. Executando a próxima função, podemos ver que os registradores pin B e porte B sofreram alterações. Neste caso, receberam o valor 0 na posição 5, o que faz o LED da placa do Arduino se apagar. Vejam que aqui conseguimos visualizar quais foram as alterações que aconteceram dentro do microcontrolador quando ele executou o código apresentado. Caso queiramos, podemos otimizar o código a ponto das operações serem realizadas mais rápido. Para isso, podemos utilizar o Cycle Counter, que nos permite visualizar o tempo total até o momento que estamos observando. Vejam que, para executar todo esse código, foram realizadas ao todo 389 operações por este microcontrolador. Podemos visualizar isso observando o Cycle Counter. Conhecendo o Atmega 328P, podemos otimizar esse código e deixar ele mais rápido, ou seja, obtermos o mesmo resultado com menos operações. Aqui, vamos substituir as funções específicas do Arduino por alterações direto dos registradores e vamos ver o tempo gasto no final. Vejam que obtemos o mesmo resultado, que indica o acendimento do LED, e também para apagá-lo. A diferença ficou no número de operações que foram realizadas até este momento. Neste caso, foram realizadas 260 operações, enquanto que no caso anterior foram realizadas 389 operações.